Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos reencontramos para juntos estudarmos o mundo espiritual e o Evangelho de Jesus. Quero deixar aqui a minha gratidão a todos aqueles que se inscreveram no canal, que assistem aos vídeos, que compartilham os vídeos em suas redes sociais. Meu muito obrigado. Muito bem, então gostaria de convidar a todos para juntos estudarmos o tema da apresentação de hoje, que será Por que melindramos? Pode parecer meio estranho falar sobre esse tema já tão comentado em apresentações, em lives, em vídeos, nas redes sociais, mas eu gostaria de fazer esta apresentação porque entendo que ainda muito precisamos aprender realmente a controlarmos todas as nossas chagas e tudo o que leva a nos melindrarmos. Então faço esta pergunta: você acredita que já aprendeu a lição contra o melindre? Eu posso falar de mim que ainda não aprendi, pois muito ainda preciso estudar e trabalhar dentro de mim para combater o melindre, esta chaga, esta soma de chagas que atravessa a nossa existência, nos prejudicando e nos levando a dores e sofrimentos. Muito bem, para começar, iremos falar aqui brevemente sobre o significado de melindre, melindrar. Significa ferir alguém ou sentir-se ferido no seu amor próprio, magoar-se, chocar-se, contrariar ou se sentir contrariado, escandalizar-se e ofender-se. Então nós vamos perceber que já estamos identificando aqui algumas palavras-chave, aonde já iremos estudar: ofensa, mágoa e contrariedade. Então nós vamos perceber que exatamente essas chagas é que sustentam, que constroem esse sentimento tão denso, tão negativo que é o melindre. Para contribuir com nossos estudos, vou trazer aqui uma obra de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, não é assim? Às vezes uma bobagem, a gente se ofende, nós nos contrariamos. Isso tudo decorre da importância que cada um liga à sua personalidade. Olha aqui a formatação da nossa personalidade a cada existência, como é importante que nós realmente demos atenção, principalmente à formatação da personalidade de nossas crianças, diante da qual entende que todos devem se dobrar. Não é assim? Ou seja, quando a nossa personalidade ela é construída, pautada nas chagas, no nosso ego, nós realmente seremos uma pessoa melindrosa. E isso vai nos conduzir a que tudo que nos cerca, as pessoas, as situações, sempre venham a nos satisfazer. E qualquer coisa contrária a isso, nós vamos nos contrariar, nos ofender e nos magoar. É bem assim que acontece. Então eu faço essa seguinte pergunta, em termos assim de bom humor. Você conhece alguém assim, próximo de você, na sua família? Vou deixar aqui uma imagem e já regresso. Assim, perguntamos: por que nos ofendemos? Por qualquer coisa. Por que temos tanta contrariedade em relação a tudo o que nos cerca? Por quê? Qual a razão de tanta mágoa defronte a fatos desagradáveis que nós pensamos como desagradáveis, pois nos contraria? Por que tanto melindre? Porque nos ofendemos, nos magoamos e nos contrariamos. Não é assim? Eis 3 perguntas
que devemos dirigir toda a nossa atenção e meditarmos a respeito. Caso queiramos entender o que se passa conosco nesse desafio de processo de crescimento espiritual, pois estamos aqui na escola das almas. Então, aqui encarnados, é aqui que, através de todas essas pressões, as questões todas que nos envolvem sobre sobrevivência, que nos envolve sobre formatação de nossa personalidade, tudo isso objetiva a nossa evolução, o nosso aprendizado, a nossa educação enquanto almas que somos. Então precisamos entender por que tudo isso acontece conosco. Muito bem, para tanto, buscamos como subsídio a obra A Gênese, de Allan Kardec. No seu capítulo 3, item 11, onde encontramos o instinto de preservação. Isso é muito importante estudarmos esse item para entendermos muita coisa que nos acontece. Vamos ver o que o mestre Lyonês nos leciona sobre a ofensa. Lembram daquelas 3 questões? Então essa é a primeira questão a ser respondida, a ofensa. Existe a ofensa por razões naturais provenientes de um instinto de defesa e preservação. O objetivo desse sentimento será sempre o de nos colocar a pensar na elaboração de uma conduta ajustada à natureza das agressões que sofremos. Então vejam que essa ofensa natural, como Kardec nos leciona aqui, ela é baseada no instinto de defesa, de sobrevivência, de preservação. Então, as agressões da vida que nos chegam, nós precisamos nos defender. É o instinto de preservação. Então, nós vamos perceber aqui que a ofensa, ela basicamente é originária do instinto de preservação. Ou seja, ela é muito antiga, essa questão de nos ofendermos. Então precisamos entender isso com bastante calma, com bastante atenção. Então aqui a palavra-chave é sobrevivência. Para contribuir com esta questão, trago aqui mais uma vez a nossa querida autora espiritual, Hermance Dufaux, que muitas vezes já coloquei aqui nas apresentações. O que ela nos apresenta sobre essa questão da ofensa? Hermance comenta, contudo, larga diferença vai entre a ofensa natural, que conduz à defesa, e o melindre. Olha o que Hermance coloca aqui, que é a reação neurótica às ofensas. Então, o melindre é uma reação neurótica às ofensas. Então, verdadeiramente, não estamos sendo agredidos em nossa questão física, não estamos sendo agredidos em nossa vida, não é? Nós estamos sendo isto sim, nos sentindo agredido porque não estamos sentindo ser satisfeitas as nossas vontades, os nossos desejos. Então nos ofendemos. É bem assim que acontece. Melindre, então como coloca aqui Hermance Dufaux, melindre é o estado afetivo doentio de fragilidade. Veja só. Hermance nos coloca que o melindre é esta reação doentia de nossas emoções afetivas fragilizadas. Então percebemos que a ofensa ela tem uma raiz, a ofensa baseada no melindre, não é? Que é uma das causas que gera o melindre. Esta ofensa ela tem a sua raiz nas questões afetivas que adoeceram e se fragilizaram. Então nós percebemos aqui o quanto que é importante na construção da personalidade da criança, estarmos atentos às questões afetivas, às questões de amor. Então nós precisamos realmente transferirmos para as crianças afeto, amor, o gostar, não é? Isso é muito importante porque a criança ela vai formatando a sua personalidade, conduzindo a vida adulta como um ser humano afetuoso, um ser humano amoroso, e não um ser humano cheio de ofensas, de mágoas e de contrariedades. Essa que é a questão toda e um dos objetivos desta apresentação que realizo aqui neste momento. Como combatermos o melindre
lá ainda quando crianças. Então, que possamos colocar os olhos sobre as nossas crianças sob esse prisma, a questão do afeto, que é muito importante. E não podemos deixar de colocarmos aqui aquela mensagem do Mestre Jesus, aonde ele foi procurado pela mãe dele, né, Maria, e pelos seus irmãos. E aí o que é que Jesus fala aos seus discípulos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos, é toda a humanidade. Olha, Jesus aqui lecionando que nós devemos ter afeto, sermos amorosos com toda a humanidade, porque todos somos irmãos, todos nós somos um, como eu sempre falo nas apresentações. Passamos então para a próxima questão. E quanto à contrariedade, o que podemos falar? As contrariedades têm como causa pequenas atitudes ou delicadas situações que geram conflitos suficientes para que o portador do melindre se agaste terrivelmente, fechando-se em corrosivo sistema de mágoa e decepção, com os fatos, olha só, com os fatos e com as pessoas, né? Com as pessoas e todas as situações da vida, que lhe foram motivo de incômodo e de contrariedade. Então nós vamos perceber que o melindre, ele tem essas raízes da ofensa, da mágoa e da contrariedade. E a contrariedade é exatamente se fecha nesse terrível sistema corrosivo, ou seja, a contrariedade ela vai nos corroendo por dentro. Então veja que é uma situação bastante grave e que gera muita enfermidade mental e sentimental em todos nós e afeta a condução da nossa personalidade, principalmente nas crianças. Veja que as contrariedades, assim como as ofensas, são geradas por questões internas de uma personalidade doentia, como eu acabei de falar, pelo grande poder de persuasão do ego. Olha aqui o ego se apresentando. Mais uma vez percebemos que o ego, que representa o nosso lado sombrio, deve ser combatido a todo custo, por nós todos que desejamos seguir os passos do Mestre Jesus e buscarmos nos guiar pelas nossas consciências. Gostaria de colocar brevemente sobre ego. Como eu sempre falo nas minhas apresentações, eu menciono sempre o ego como sendo o nosso lado sombrio. E quem me assiste e que seja desta área da psicologia, da psiquiatria, pode achar um pouco confuso a forma que eu coloco, mas eu explico. Nas minhas pesquisas, falando aqui brevemente como um leigo que sou da área da psicologia, falo um pouquinho aqui sobre Freud, não é? Sigmund Freud e Gustav Jung, dois contemporâneos. O Freud, ele lidava com o ego como sendo o nosso centro. E de um lado, o nosso lado instintivo, o id, e do outro lado, o nosso controle, que é o superego, não é? Então, como se tivesse assim em três partes, a nossa mente fosse em três partes. Já Jung tratava como sendo o ego um ponto central e a consciência tudo o que envolve. E me liderando por Hermance Dufour, a autora espiritual, que eu sempre coloco nas apresentações, ela se baseia nessas informações exatamente em Jung. Então Jung coloca, e Hermance Dufour nas suas obras, em todas as suas obras, na sua série, coloca como sendo o ego uma coisa importante de nossa construção mental, mas é a nossa consciência que engloba tudo, que comanda, que deve de controlar. Quando o nosso ego procura tomar de conta e controlar, quando ele busca crescer e controlar, tomando o espaço da consciência, é o que nós chamamos de ego sombrio. Então, sempre quando eu falo sobre ego sombrio, é nesse sentido. Não é que o ego deve de ser destruído ou apagado, não. Ele deve de ser exatamente isso, controlado pela consciência.
Ou seja, o ego tem sua importância, mas ele deve de permanecer do tamanho adequado para que ele não deixe que vamos conduzir a nossa vida baseada nas nossas vontades, na nossa satisfação, no nosso personalismo, não é? No nosso afeto doentio, fragilizado, como ela colocou. Então é nessas questões que eu sempre coloco como sendo o ego e a consciência. Então eu só gostaria de fazer esse acréscimo para colocar essa breve explicação, que eu acho que é muito relevante nesse momento. Muito bem, vamos passar então agora para a terceira questão de nosso estudo, qual seja a mágoa. E Hermance Dufour, a nossa querida autora espiritual, chama a mágoa como sendo o colesterol da alma. Veja só. Sabemos que a mágoa é energia negativa, com certeza, nascida das ofensas que carregamos conosco dia após dia, como se fosse um colesterol da alma. Sabemos também que esta irritação, o agastamento, é como se fosse um espinho em nosso sistema nervoso. Então, por que agasalhamos semelhantes malefícios quando temos já tanto esclarecimento? Vou buscar colocar assim de uma forma bastante simples e objetiva essa questão do colesterol da alma, que eu acho muito interessante, muito importante e relevante para o estudo do melindre. O que nós entendemos por colesterol? O colesterol é aquela gordura que provém do alimento e que vai parando na parede de nossas artérias e vai ali começando devagarzinho a entupir a circulação do sangue, não é assim? Então nós dizemos que estamos com um nível de colesterol muito alto e isso vai prejudicando o sistema circulatório de nosso organismo. E o que é o colesterol da alma? É justamente questões densas e negativas que vão se acumulando em nós, na nossa mente, não é? Nossas emoções, sentimentos na nossa mente vai se acumulando e vai diminuindo a circulação daquela sensação de bem-estar, a sensação do afeto, de sermos amorosos. Então isso vai diminuindo essa circulação e vai entupindo os caminhos, vai impedindo esta circulação de bem-estar e de energias positivas mentais, emoções e sentimentos. Esta é a ideia do colesterol da alma. E conforme vamos nos agastando com esta situação realmente de mal-estar, porque é isso que ocorre, esse mal-estar é como se fosse um espinho que vai nos irritando, vai nos agastando. Então, quanto mais vamos permitindo que a mágoa tome conta de nossa mente, de nossos sentimentos e emoções, vamos percebendo que ela vai diminuindo a circulação do bem-estar e esse mal-estar vai gerando irritação. E quanto mais irritação, mais mágoa teremos. Então forma como se fosse um círculo vicioso. O espinho, o agastamento gera a mágoa e a mágoa gera o espinho. Então veja o quanto que é importante termos esses entendimentos para cortarmos na raiz tudo o que nos faz sofrer, tudo o que dificulta a nossa felicidade. Vou colocar um pouquinho mais aqui de Hermance sobre essa questão da mágoa. Devemos compreender melhor sobre os mecanismos da ofensa e da mágoa, para avaliarmos as razões que nos levam a essa atitude de desamor. Não é o que eu estava falando sobre a questão do afeto e quando entope começa a ficar o agastamento, o mal-estar. Procuremos, através do melhor entendimento, oferecer a nós próprios o corretivo para os problemas de melindre e contrariedades do dia a dia. Primeiramente, deixamos claro que na raiz do melindre está o orgulho, sempre esta chaga aberta em nossas almas, não é mesmo? Muito bem, continuando com Hermance. Julgando-se com direitos superiores aos outros, não é bem assim?
A pessoa melindra-se com qualquer coisa que constitua ofensa a seus direitos. Ela entende que qualquer coisa pode constituir ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. E olha aqui as duas maiores chagas da humanidade se apresentando, o orgulho e o egoísmo. Olha só. Então, o que está por detrás da grande maioria das ofensas humanas são as contrariedades. Olha aqui, se juntando à contrariedade. Ou seja, tudo aquilo que não acontece como se deseja. Contrariar significa ser contra os planos pessoais, qualquer coisa que seja contra os nossos planos pessoais. Ser prejudicial, ser desvantajoso. Então veja só, nós sempre estamos buscando tirar vantagens das coisas. Quando alguma coisa se apresenta como desvantajoso para nós, nós logo nos contrariamos, nos ofendemos, nos magoamos. Olha aí o milindre se apresentando. Assim, tudo aquilo que não ofereça alguma vantagem na nossa forma de entender a vida é inoportuno. Se não tiver vantagem, é inoportuno. Não deveria ter acontecido, gerando sentimento pessimista, infelicidade, desapontamento, animosidade, tristeza e rancor. Não é uma questão até enferma, é uma grave enfermidade mental e da alma, essas questões do melindre. Ou seja, perdemos o prazer de viver. Veja que Hermance nos fala de sentimentos profundamente negativos. Gostaria de convidar a todos para, vou deixar aqui um card para assistir a essa apresentação que fiz há um tempo atrás, O Prazer de Viver. Muito bem, percebemos então que o orgulho fragiliza o controle emocional e acaba gerando emoções negativas que crescem em sentimentos densos e negativos, pessimistas. Ou seja, tudo está ligado. O orgulho vai gerando questões negativas de emoções e sentimentos negativos, veja só. Podemos assim então dizer que o melindroso é um candidato a ser um egocêntrico. Não é assim? O egocêntrico, ou seja, o centro é o seu ego. Ou seja, a pessoa é o centro do universo. Não é assim? Você conhece alguém assim? Deixo aqui uma pergunta de uma forma bem humorada. Muito bem. Para detalhar melhor, passamos a classificar 3 espécies de dramas que vivem os contrariados. Vamos aqui por ordem. Primeiro, o contrariado crônico. Acho que inclusive já apresentei essas formas, essas 3 questões em outra apresentação, mas vou aqui reforçar. Então, contrariado crônico é aquele que não aceitou o próprio ato de reencarnar. Veja só. Já trazendo impresso na aura o clima de insatisfação que irá refletir em todas as suas realizações, caso como esse tendem a se transformar de natureza mental, ou seja, vai gerando uma enfermidade, a não aceitação do processo reencarnatório, não aceita ter voltado, ter que passar por situações de aprendizado, a escola das almas, não é assim? Então a pessoa realmente ela fica extremamente contrariado e começa a afetar as questões mentais. Então a pessoa realmente fica transtornada. Muito bem, segundo caso de contrariado, o colecionador de problemas. Olha só, é aquele que traz de vidas passadas, ou seja, já traz essa bagagem de outras vidas, o vício da satisfação, de interesses pessoais e que busca satisfação desenvolvendo a preocupação com problemas reais e irreais em razão de tentar um controle sobre-humano nos fatos naturais da existência. Então é aquele que não aceita os fatos naturais que vão acontecendo, as situações de dificuldades, os problemas. Então ele já traz esse vício de que tudo seja de acordo com o jeito que ele quer, ou seja, aquela pessoa super controladora, a pessoa que quer controlar as pessoas e que quer controlar as situações, a vida.
E nós sabemos que a vida é um constante processo de adaptação em novas realidades, em novas situações. Cada existência é uma nova história, não é? É como se fosse um novo ano escolar no processo da evolução reencarnatória, no caminho da angelitude. Lembra das outras apresentações? Então veja, observe o quanto que é problemático, o colecionador de problemas. Tudo é problema. Terceiro caso, o adulto frustrado. É fruto daquela criança que foi mal orientada. Olha só, a formatação das crianças, de nossas crianças, a formatação da personalidade de nossas crianças, o quanto que é importante estarmos atentos. Que teve quase todos os seus desejos e escolhas atendidas. Então veja que é muito importante que a criança aprenda a ouvir a palavra não. Ou seja, ela não pode ser atendida em todas as suas vontades, em todos os seus desejos. Porque se nós, bem intencionados, mas ignorando essas leis, essas verdades, essa luz, vamos fazendo a vontade plena de nossos filhos e vamos criando adultos frustrados. Não é assim? Muito bem. Criando ausência de limites e baixa resistência à frustração. Bem assim. Foi criada impedida pelos pais de se frustrar com os problemas próprios das crianças. Então é aquela criança que acompanha os pais, por exemplo, no mercado, numa loja e enxerga algum produto na prateleira e começa a dizer para o pai e para a mãe que quer aquele brinquedo, aquela coisa. Aí o pai diz: tá bom, meu filho, eu vou te dou. Ou então se o pai disser: não, não te dou, aí a criança vai se frustrar, vai começar a chorar, imagino, não é? Não é bem assim? Quem tem criança sabe bem como é que é a situação. Mas nós temos que explicar com muita calma para a criança que nem tudo a gente vai conseguir. O importante nessa escola das almas é aprendermos a lidar com as dificuldades e ultrapassar esse problema. Nós não podemos ficar presos à frustração de não termos conseguido tal e tal coisa. Uma pessoa, um objeto, alguma situação, uma posição, não é? Um grau, alguma coisa, não. Nós devemos, isto sim, é buscarmos energia, força dentro de nós para construirmos o nosso sucesso. E não que as coisas venham a nós apenas pela nossa vontade, o nosso desejo, como a criança faz. Ela grita querendo aquilo. Então os pais precisam estar atentos a essa situação de o adulto frustrado. Veja como é importante essas situações todas na formatação da personalidade de nossas crianças. Percebe-se que nos três casos narrados acima, a ofensa e a contrariedade está vinculada à busca da satisfação pessoal a qualquer preço. Então veja o quanto que a enfermidade de nossas emoções, sentimentos, de nossa mente, através do egoísmo e do orgulho, da ofensa, da mágoa, da contrariedade, gerando melindre, nos prejudica. Esses fatos demonstram o amadurecimento da mente e da alma das pessoas em prova aqui na Terra. Então, quanto mais controlarmos essas questões, significa que mais estamos nos amadurecendo enquanto almas. Esse é o processo da evolução das almas, o amadurecimento. O que mais podemos falar a respeito dessas questões? Em qualquer uma dessas situações citadas acima, o sentimento de ofensa será parte integrante da vida dessas criaturas, podendo ocorrer decepção rotineira ou ainda dramas dolorosos no caminho da psicopatia. Olha só, já estamos entrando aqui numa situação de enfermidade da mente, a psicopatia, conforme as tendências e valores de cada espírito. As tendências que traz,
as tendências, os valores que cria, não é assim? De cada espírito. A psicopatologia do futuro, olha só, já estamos aqui nos adiantando, não é? Visualizando lá no futuro. Verá na contrariedade uma grave doença mental e a explicação para severos transtornos da alma. Então, observamos que os profissionais da área da psicologia e da psiquiatria, quanto mais adentrarem nas questões da alma, não é? Observamos que mais terão subsídios para entender melhor os seus pacientes e conduzir as soluções no caminho da saúde mental, da saúde emocional, não é assim? Então percebemos que tudo está conectado e evoluindo. Esse é o caminho. Ofendermos-nos é impulso natural em vista dos direcionamentos que criamos na rota do egoísmo, olha só. Contudo, Deus não criou um sistema de punições para seus filhos e nos concede a todo instante o direito de perdoarmos e de perdoar. Acima de tudo, significa aprender a aceitar a sua vontade, sábia e justa, em favor de nossa paz, na construção de dia mais pleno, em sintonia com os grandes interesses do Pai. Então vamos observar aqui que os dias mais plenos de paz estão ligados exatamente no ato de perdoarmos, de compreendermos, de termos resiliência, ou seja, não nos atingirmos de uma forma tão fácil com tudo o que nos chega que entendemos como ofensa. Nem tudo é ofensa. Precisamos, com certeza, através, inclusive reportando lá no início da apresentação, as ofensas que atingem a nossa sobrevida, a nossa sobrevivência. Então nós precisamos estarmos atentos a essas questões da vida, mas nem tudo agride a nossa vida, a nossa sobrevivência. Então nós precisamos fazermos aqui uma divisão, ou seja, o que realmente é real e o que é criação mental através de nossos transtornos, através de nossa mente, emoções e sentimentos, no nosso afeto doentio e fragilizado, como falou a irmã Stufo. Então vamos perceber que quanto mais entendermos essas questões mentais sobre o orgulho e egoísmo, o ego e a consciência, olha aqui chamando aqui novamente Jung, não é? A questão do ego querendo crescer dentro, tomar de conta da consciência. Vamos perceber que todos esses entendimentos nos conduzem a uma evolução espiritual. Por isso que é tão importante os estudos como este que realizo sobre o melindre. Eu entendo que quanto mais estudarmos, mais estaremos abastecidos de informações para que possamos tomar uma decisão frente a situações como, por exemplo, quando entendemos uma ofensa e teremos, através de todos esses conhecimentos, informações, subsídios para decidirmos o que iremos fazer frente àquela situação. Iremos dar vazão a todas essas enfermidades interiores ou já estaremos dando vazão à nossa consciência como almas já mais amadurecidas? Esse é o objetivo. Analisado pela visão psicopatológica, o estágio agudo do melindre, com cólera muda ou manifesta, corresponde a uma fuga momentânea da realidade, no qual a mente entra em um quadro de delírio. Veja que a situação irreal de perceber ofensas, mas que não são verdadeiras, provém de um quadro já de delírio. Veja os transtornos mentais. Veja que nessa parte, o autor espiritual já cita questões de fuga da realidade e delírio. A criatura humana encarnada
em quadro de melindre grave, deve ser encaminhada a profissionais dedicados a esse mistério, de preferência com conhecimentos espiritualistas. Como faz diferença o psicólogo ou psiquiatra com conhecimento da alma, com conhecimento do mundo espiritual? Como faz diferença? Porque com esses conhecimentos, este profissional pode nos enxergar de uma forma integral, ou seja, corpo, cérebro, mente, alma. Nos observa de uma forma integral. E aí sim pode buscar o auxílio às enfermidades mentais, os transtornos que nos encontramos. Foi exatamente assim que eu coloquei uma apresentação realizada já há bastante tempo atrás sobre obsessores. Vou deixar aqui um card para que vocês possam observar mais tarde. Essa apresentação é muito interessante. Muito bem, há pessoas que se melindram graças a se colocarem como vítimas. Olha aqui a questão das vítimas, não é? Vítimas da vida. Elaboram um sensível sistema psíquico que as predispõe a se sentirem perseguidas pela má sorte, pelos obsessores, acabei de falar, e pela indiferença dos outros em relação a elas próprias. Então vamos observar que essa questão de se colocar como vítima é uma enfermidade também muito grave e que predispõe as pessoas, inclusive, a buscarem situações frente a coisas irreais, porque muitas vezes não é uma situação de obsessores. Não é uma situação de que a pessoa está tendo má sorte na vida. Não é uma situação em que todos estão contra a pessoa, não é? Então isso já é fundo de um transtorno mental, um processo psíquico. Então nós precisamos realmente buscar ajuda. Essa que é a palavra-chave. Quando vamos nos sentindo vítimas, perseguidos, obsedados, vamos realmente buscar auxílio em locais realmente idôneos, com conhecimento, responsáveis, não é? Para buscar ajuda, buscar a solução de nossos problemas e que possamos reconduzir a nossa mente e levar a nossa vida de uma forma mais tranquila, mais serena, para darmos seguimento à vida, porque a vida sempre vale a pena. Muito bem, então, meus amigos, espero que esta apresentação breve, que esse estudo do melindre possa de alguma forma trazer alguma informação, ser útil a quem assiste, para que possa meditar sobre si ou sobre algum familiar, algum amigo, que possa de alguma forma auxiliar. Então o objetivo destas apresentações é sempre ser útil para que todos nós possamos reconduzir as nossas vidas no rumo de sermos felizes, mais fraternos, mais tranquilos e harmonizados em nossas mentes, emoções e sentimentos. Esse é o objetivo. Então, para encerrar, gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, que assistem aos vídeos, que compartilham os vídeos em suas redes sociais. Meu muito obrigado. Gostaria também de colocar aqui, sempre como eu coloco ao final das minhas apresentações, motivando todos a buscarem a sua espiritualização e sua iluminação, que é muito importante. Esse é realmente, quanto mais nos espiritualizarmos e nos iluminarmos, mais seremos guiados pelas nossas consciências, plenamente abastecidos de informações para conduzirmos a nossa vida de uma forma integral, com os estudos do mundo espiritual e do Evangelho de Jesus. Convido todos a, mais uma vez, nos reencontrarmos aos sábados, sempre às 14h15, onde posto apresentações como esta, ou aqueles vídeos curtos de uma mensagem espiritualista narrada, muito interessante para meditarmos, para pensarmos na mensagem que extraímos desses vídeos. E mais uma vez rogo ao Mestre Jesus que abençoe a todos nós, nossas famílias, nossos lares, nos protegendo, abençoando, hoje e sempre.
obrigado e até a próxima.